Romanos. Romia. Capítulo 9. Digo a verdade no Machia, não estou mentindo, visto que a minha consciência dá testemunho comigo, em espírito eterno. Tenho uma grande tristeza e uma dor incessante no coração. Pois desejaria que eu mesmo fosse separado do Machia como amaldiçoado em favor dos meus irmãos, meus parentes segundo a carne, os israelitas. A eles pertencem a adoção como filhos, a honra, os pactos, a concessão da lei, o serviço sagrado e as promessas. A eles pertencem os patriarcas e deles descendeu o Machia segundo a carne. O Criador, que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Assim seja. No entanto, não é que a palavra do Criador tenha falhado. Pois nem todos os que são descendentes de Israel são realmente de Israel. Nem são todos eles filhos por serem descendência de Abraão, em vez disso. O que será chamado sua descendência virá por meio de Elsa. Quer dizer, os filhos da carne não são realmente os filhos do Criador, mas os filhos da promessa que são considerados a descendência. Pois a palavra da promessa era a seguinte: virei nesta época e Sara já terá um filho. Isso aconteceu não apenas naquela ocasião, mas também quando Rebeca concebeu filhos de um só homem, e Elsa, conhecido por Isaque, nosso antepassado, pois, quando os filhos ainda não tinham nascido nem praticado nada de bom ou de ruim, a fim de que o propósito do Criador com respeito à escolha continuasse a depender não de obras, mas daquele que chama, foi dito a ela: o mais velho será escravo do mais novo. Assim como está escrito: amei a Iacove, conhecido por Jacó, mas odiei a Chu, conhecido como Esaú. O que diremos então? A injustiça da parte do Criador? Certamente que não. Pois ele diz a Macha: terei compaixão de quem eu tiver compaixão, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. De modo que isso não depende da vontade da pessoa ou do seu esforço, mas do Criador, que tem compaixão. Pois certa passagem das Escrituras diz a Faraó: é exatamente por esta razão que deixei você permanecer, para que, no seu caso, eu mostre o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem compaixão de quem ele quer, mas deixa ficar obstinado a quem ele quer. Você me dirá, então, por que ele ainda acusa as pessoas? Pois quem pode ir contra a vontade dele? Mas quem é você, ó homem, para discutir com o Criador? Será que a coisa moldada diz aquele que a moldou: por que você me fez assim? O quê? Será que o oleiro não tem autoridade sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso para o uso honroso e outro para o uso desonroso? Que diremos então se o Criador, mesmo querendo demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, tolerou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição? E que dizer se ele fez isso a fim de dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de compaixão, que ele preparou antecipadamente para a honra, isto é, em nós, a quem ele chamou não somente dentre os Yaldim, mas também dentre as nações? É conforme ele diz também em Usha, conhecido por Oséias: aos que não são meu povo, eu chamarei de meu povo, e aquela que não era amada, de amada. E no lugar onde foi dito a eles: vocês não são o meu povo, ali serão chamados de filhos do Criador vivente. Além disso, Ishael clama a respeito de Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o restante será salvo. Pois Yahweh exigirá uma prestação de contas dos habitantes da terra, de forma completa e sem demora. Também, conforme Ishael, conhecido como Isaías, predisse: se Yahweh dos exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, teríamos ficado como Sodoma, e nos teríamos tornado semelhantes a Gomorra. O que diremos então? O seguinte: pessoas das nações, embora não se empenhassem pela justiça, alcançaram a justiça que resulta da fé, mas Israel, embora se empenhasse por uma lei de justiça, não alcançou essa lei. Por que não? Porque se empenharam por ela não por meio da fé, mas como se pudessem alcançá-la por meio de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Conforme está escrito: vejam, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas quem basear nela sua fé não ficará decepcionado.
Romanos. Romia. Capítulo 10. Irmãos, o que eu realmente desejo de coração e suplico ao Criador por eles é que sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo pelo Criador, mas não segundo o conhecimento exato. Pois, por não conhecerem a justiça do Criador, mas buscarem estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça do Criador. Porque o Machia é o fim da lei, para que todo aquele que exercer a fé, possa alcançar a justiça. Pois Machi escreve sobre a justiça que vem por meio da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça resultante da fé diz: não diga no seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer o Machia descer, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer o Machia subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, na sua própria boca e no seu próprio coração. Isto é, a palavra da fé, que estamos pregando. Pois, se você declarar publicamente com a sua boca que Yahshua é Machia, e no seu coração tiver fé em que o Criador o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se tem fé visando a justiça, mas com a boca se faz declaração pública visando a salvação. Pois certa passagem das Escrituras diz: ninguém que basear nele a sua fé ficará decepcionado. Pois não há distinção entre Yaldim e grego, o mesmo Machia está sobre todos e é rico para com todos os que o invocam. Pois, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Mas como o invocarão se não depositaram fé nele? E como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Por sua vez, como pregarão, a menos que tenham sido enviados? Assim como está escrito: como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. No entanto, nem todos obedeceram às boas novas. Pois Ishaiah diz: Yahweh, quem depositou fé no que falamos? De modo que a fé segue ao que se ouve. E o que se ouve vem por meio da palavra a respeito do Machia. Mas eu pergunto, será que ficaram sem ouvir? Ora, de fato, o som dele saiu por toda a terra, e a sua mensagem, até os confins da terra habitada. Novamente pergunto, será que Israel não compreendeu? Primeiro, Macha diz: eu provocarei vocês ao ciúme por meio daquilo que não é nação, eu provocarei vocês à ira violenta por meio de uma nação insensata. E Ishaiah ousa dizer: fui achado por aqueles que não me buscavam, tornei-me conhecido pelos que não perguntavam por mim. Mas ele diz com respeito a Israel: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e obstinado. Romanos. Romia. Capítulo 11. Pergunto então: será que o Criador rejeitou o seu povo? De modo algum. Pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Beniamim. O Criador não rejeitou o seu povo, a quem primeiro deu consideração. Vocês não sabem o que certa passagem das Escrituras diz sobre Eliel, quando ele clamou perante o Criador contra Israel: Yahweh, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu sobrei, e agora estão tentando tirar a minha vida. No entanto, o que a proclamação divina disse a ele? Ainda tenho 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Do mesmo modo, também na época atual há um restante, segundo uma escolha por meio da bondade merecida. Ora, se é por bondade merecida, não é mais por meio de obras, senão, a bondade merecida não seria mais bondade merecida. O que diremos então? Aquilo que Israel tanto busca, não obteve, mas os escolhidos obtiveram. Os outros ficaram insensíveis, assim como está escrito: o Criador lhes deu um espírito de profundo sono, olhos que não veem, e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. Também, Davi diz que a mesa deles se torne laço, armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Que os olhos deles se escureçam para que não consigam ver, e que tu lhes encurves as costas continuamente. Então, pergunto: será que eles tropeçaram e caíram definitivamente? Certamente que não. Mas por causa do passo em falso deles, existe uma salvação para pessoas das nações,
para provocar ao ciúme. Ora, se o passo em falso dele significa riquezas para o mundo, e a sua diminuição significa riquezas para pessoas das nações, quanto mais riquezas o pleno número dele significará. Agora falo a vocês que são pessoas das nações. Visto que sou apóstolo para as nações, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso provocar meu próprio povo ao ciúme e salvar alguns deles. Pois, se o fato de eles terem sido rejeitados significa reconciliação para o mundo, o que significará o fato de serem aceitos? Se não vida para os que estavam mortos? Além disso, se a parte da massa considerada como primícias é sagrada, a massa inteira também é sagrada, e se a raiz é sagrada, os ramos também são. No entanto, se alguns dos ramos foram arrancados, e você, apesar de ser oliveira silvestre, foi enxertado entre eles e se tornou participante da riqueza da raiz da oliveira, não trate os ramos com arrogância. Se, porém, você os tratar com arrogância, lembre-se de que você não sustenta a raiz, mas a raiz o sustenta. Você dirá, então: alguns ramos foram arrancados para que eu fosse enxertado. Muito bem. Foram arrancados porque não tiveram fé, mas você está de pé pela fé. Não seja arrogante, mas tenha temor. Pois, se o Criador não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, portanto, a bondade e a severidade do Criador. Há severidade para com aqueles que caíram, mas para com você há a bondade do Criador, desde que permaneça na sua bondade. Senão, você também será cortado fora. E eles também, se deixarem de ser pessoas sem fé, serão enxertados, pois o Criador é capaz de enxertá-los novamente. Pois, se você foi cortado da oliveira que é silvestre por natureza e foi enxertado numa oliveira cultivada, o que é contrário à natureza, quanto mais serão os ramos naturais enxertados de volta na sua própria oliveira. Pois não quero, irmãos, que vocês desconheçam segredo sagrado, a fim de que não se tornem sábios aos seus próprios olhos. Parte de Israel ficou insensível até que entrasse o pleno número de pessoas das nações, e dessa maneira todo Israel será salvo. Assim como está escrito: o libertador sairá de Sião e afastará de Jacove as práticas ímpias. E este é o pacto que farei com eles quando eu tirar os seus pecados. É verdade que, com respeito às boas novas, eles são inimigos para o benefício de vocês, mas, com respeito à escolha do Criador, são amados por causa dos antepassados deles. Pois as dádivas e a chamada do Criador são coisas nas quais ele não voltará atrás. Pois, assim como antes vocês eram desobedientes ao Criador, mas agora foram tratados com compaixão por causa da desobediência deles, assim também eles agora têm sido desobedientes, resultando em compaixão para vocês, para que eles também sejam agora tratados com compaixão. Pois o Criador fez de todos eles prisioneiros da desobediência, a fim de tratar a todos eles com compaixão. Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento do Criador! Como são insondáveis os seus julgamentos, impenetráveis os seus caminhos! Pois, quem chegou a conhecer a mente de Ial, ou quem se tornou seu conselheiro? Ou, quem primeiro deu algo a ele, de modo que ele lhe deva retribuir? Porque todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. Honra a ele para sempre. Assim seja. Romanos. Romia. Capítulo 12. Portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões do Criador, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, sagrado e aceitável ao Criador, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade do Criador. Pois, por meio da bondade merecida que me foi concedida, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo mais do que é necessário pensar, mas que cada um pense de um modo que revele bom senso, conforme a medida de fé que o Criador lhe deu. Pois, assim como temos muitos membros em um só corpo, mas os membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em união com o Machia, mas, individualmente, somos membros que pertencem uns aos outros. Temos dons que diferem segundo a bondade merecida que nos foi concedida. Sendo assim, se o dom é o de profecia, profetizemos conforme a nossa fé, se é o de servir, sirvamos,
aquele que tem o dom do ensino, que ensine, aquele que tem o dom de encorajar, que encoraje, aquele que distribui, faça-o generosamente, aquele que preside, faça-o com diligência, aquele que mostra compaixão, faça-o com alegria. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Abominem o que é mal, agarrem-se ao que é bom. Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Sejam diligentes, não preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito. Trabalhem como escravos para Ial. Alegrem-se na esperança. Perseverem sob tribulação. Perseverem em oração. Partilhem com os justos o que vocês têm, segundo as necessidades deles. Sempre mostrem hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês, abençoem, e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham para com os outros a mesma atitude que vocês têm para consigo mesmos. Não fixem a mente em coisas grandiosas, mas deixem-se guiar pelas coisas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal com mal. Preocupem-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz Ial. Mas, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer, se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber, pois, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem.